Hoje apetece-me falar um pouco daqueles livros que nós consideramos grandes clássicos. E claro, a noção de clássico e a noção de cânon é mais do que discutida nas universidades, para começar, e não só, mas, enfim, nós sabemos que há livros que estão indiscutivelmente nesse cânon, normalmente porque foram ensinados ou foram usados nas escolas durante décadas. Falo de livros como os Maias, ou se formos para o inglês podemos pensar em Shakespeare, mas também em livros mais recentes como o The Great Gatsby, e estou a falar do inglês porque foi precisamente por ter olhado para uma edição antiga do The Great Gatsby que me lembrei de falar disto. Mas em português temos As Viagens na Minha Terra, podemos apontar livros que estão indiscutivelmente nesse panteão das obras de que todos já ouvimos falar, mesmo que não tenhamos lido. E claro, e as pessoas que gostam de ler e que estão dentro deste mundo terão já lido certamente estas grandes obras. Qual é que é o valor? Ou seja, o que eu queria dizer aqui não é discutir o valor do cânon, o valor de cada uma destas obras, que isso pode ser muito, muito discutido, mas falar um pouco da nossa própria atitude enquanto leitores perante estas obras. Quando nós, por exemplo, pegamos nos Maias e lemos a obra, temos toda esta bagagem de ser uma obra de que já ouvimos falar muitas vezes, uma obra que foi dada na escola, provavelmente uma obra que foi já analisada com algumas ideias na nossa cabeça, e uma obra que, quando começamos a ler, estamos a ler aquele clássico. E é muito difícil de olhar para aquilo e ler aquilo como uma obra literária, como as outras, em que um autor está a tentar chegar a um leitor. E eu estou a usar estes termos de forma muito imprecisa, ou melhor, não de forma imprecisa, mas de forma pouco sofisticada de propósito. Estou a falar mesmo de autores, como um autor que num certo momento criou uma obra com uma determinada expectativa. E tudo aquilo que aconteceu depois da criação desta obra acaba por condicionar a forma como nós a lemos. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós lemos uma obra que saiu agora há pouco tempo, pensamos, o autor podia ter escrito isto de outra maneira, isto não é bem aquilo que eu estava à espera, isto está a seguir este ou aquele, isto lembra-me isto ou aquilo, se calhar este não é um dos melhores livros do autor, não sabemos, se calhar não vale a pena. Quando estamos a ler um clássico, as nossas perguntas são outras. Nós não pomos em causa que o clássico poderia ser de outra forma. É como se ele existisse na pedra, como se tivesse de ser inevitavelmente assim, como se não tivesse sido, de qualquer forma, um conjunto de decisões de um autor particular com as suas preocupações, parcialidades, com as suas hesitações, como se os Maias tivessem sido escritos um pouco depois, alguns meses depois, não fossem inevitavelmente diferentes. Os livros teriam sido diferentes. E também não nos lembramos de todas as intervenções da equipa nos livros, mas isso já é outra questão. Há também outro ponto importante, que é o próprio valor enquanto espaço público destas obras. Ou seja, na primeira parte deste episódio eu disse que nós temos uma certa dificuldade em encarar estes clássicos indiscutíveis como livros normais que lemos com aquele prazer de descoberta de um livro. Estamos sempre a olhar para eles com o peso que sabemos que têm na sociedade. Por outro lado, quando nós conseguimos ultrapassar esta barreira e lê-los como se fosse a primeira vez, ou melhor, como se não fossem este peso grande na literatura de uma sociedade, em geral são livros que nos surpreendem. Isto é a minha perspectiva. Por exemplo, Os Maias é um livro divertido, que nos põe a rir, que nos leva a conhecer a sociedade do século XIX, que fala de coisas... Os Maias têm, por exemplo, uma passagem que fala das vacinas, da invenção das vacinas, e isso é uma coisa muito fresca na sociedade e está ali, como estão muitas outras coisas que nós já damos por adquiridas, mas que estavam ali de forma muito surpreendente. Como é que conseguiu pintar aquela sociedade? Para nós é inevitável, porque nós olhamos para aquele livro e aquilo é inevitável, porque o estamos a ver a partir do futuro do livro, mas naquele momento é extraordinário como essa Queiroz criou aquela obra. Mas não é disso que eu agora queria dizer nesta segunda parte. O meu outro argumento hoje
e eu estou a dizer isto sem grande guião, hoje não fiz grande guião, nem sequer notas, e isto talvez se note na forma como eu estou a falar, mas o que eu quero dizer, o meu segundo argumento é que estes clássicos são o espaço público, ou seja, são livros que muitas pessoas leram, não todas, nem sequer todas as que dizem que leram, mas muitas pessoas leram, e por isso servem como uma certa, como é que eu dizer, uma praça pública onde nós podemos discutir em conjunto, uma praça literária onde nós podemos ter referências conjuntas. Claro que depois isto leva a que estas referências acabem por se tornar banais, e quando uma pessoa, por exemplo, diz qual é que é o seu livro favorito, se disser Os Maias, e se o poeta favorito for Fernando Pessoa, é um pouco suspeito, mas esquecendo isso, a verdade é que todos nós conhecemos, quando eu digo todos nós que lemos estes livros, que somos muitos, apesar de tudo, temos estas referências comuns que nos permitem como que conversar numa praça pública sobre o Carlos e o Ega e o final dos Maias e tudo o que está ali naquele livro. Estou a usar os Maias apenas como exemplo. Não sei se isto faz algum sentido e se alguém quiser acrescentar alguma coisa, ficarei muito feliz. Muito obrigado e até amanhã.